Oi, segundo ano, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história para vocês, para que vocês consigam fazer a página 41 e 42 da apostila, tá bom? Essa história que eu vou contar para vocês não têm na apostila de vocês, então presta bastante atenção para que consigam responder as questões. A história de Pedro Coelho. Era uma vez 4 coelhinhos. Seus nomes eram Flopsy, Mopsy, Rabo de Algodão e Pedro. Eles moravam com a mãe em um banco de areia, sob as raízes de uma figueira bem grande. Certa manhã, a senhora coelha lhes disse: "Agora, meus filhinhos queridos, podem ir passear nos campos ou junto à estrada, mas não entrem na horta do Sr. McGregor. Seu pai sofreu um acidente lá e ele virou recheio de torta que a Sra. McGregor fez. Agora podem ir, e não se metam em encrencas, eu vou sair." Então, a senhora coelha pegou uma cesta, um guarda-chuva e atravessou o bosque a caminho da padaria. Ela comprou um pão integral e 5 pãezinhos doces recheados com passas. Flopsy, Mopsy e Rabo de Algodão, que eram coelhinhos comportados, foram passear junto à estrada para colher amoras. Mas Pedro, que era muito travesso, foi correndo para a horta do Sr. McGregor. Ele se espremeu todo para passar sobre o portão. Na horta, primeiro Pedro comeu alfaces e vagens. Depois encheu a barriga de rabanetes. E então, como não estava se sentindo nada bem, foi procurar um canteiro de salsinha. Mas assim que contornou a cerca da plantação de pepinos, adivinhem quem ele encontrou? O Sr. McGregor. O dono da horta estava ajoelhado plantando mudas de repolho e logo deu um pulo e saiu correndo atrás do Pedro, balançando o ancinho e dizendo: "Pare, seu ladrão! Pare, seu ladrão!" Pedro ficou tremendamente assustado. Saiu correndo sem rumo pelo jardim, pois havia esquecido qual o caminho de volta para o portão. Perdeu até um dos seus sapatos no meio dos repolhos. O outro sapato ele perdeu no canteiro de batatas. Depois de ficar sem os sapatos, ele correu com as 4 patinhas e conseguiu ir mais depressa. Acho que teria escapado se, infelizmente, não tivesse se enrolado em uma rede no canteiro de groselhas. Ficou preso pelos botões do seu agasalho, uma jaqueta azul com botões de bronze novinha. Pedro achou que estivesse perdido e derramou grandes lágrimas, mas seus soluços foram ouvidos por alguns pardais simpáticos que voaram para junto deles, muito agitados, e pediram que se esforçassem para escapar. Foi aí que o Sr. McGregor apareceu com uma peneira que pretendia jogar sobre Pedro para prendê-lo. Porém, o coelhinho se livrou da rede bem a tempo, deixando o agasalho lá para trás. Ele correu para o barracão de ferramentas, saltou para dentro de um regador. Teria sido um ótimo esconderijo se não houvesse tanta água lá dentro. O Sr. McGregor tinha certeza que Pedro estava em algum lugar do barracão, quem sabe escondido sob um vaso de flores. Ele começou a virar os vasos com cuidado, olhando embaixo de cada um. De repente, Pedro espirrou: "Atchim!" E num instante, o Sr. McGregor já estava atrás dele. O homem tentou prender Pedro com o pé, mas o coelho pulou para fora da janela, derrubando 3 vasos de plantas. A janela era pequena demais para o Sr. McGregor. Cansado de tanto correr atrás de Pedro, ele resolveu voltar ao seu trabalho. Pedro se sentou para descansar. Estava sem fôlego, tremendo de medo, e não tinha a menor ideia de para que lado fugir. Também estava bem molhado por ter se escondido dentro daquele regador. Algum tempo se passou e ele começou a vagar por ali, suas patinhas fazendo plique, plique, plique no chão. Não ia muito depressa, olhava com atenção para tudo à sua volta. Encontrou uma porta no muro, mas estava trancada. Não havia espaço para o coelhinho gorducho se espremer por baixo dela. Uma fêmea de camundongo corria de um lado para o outro junto à porta, carregando ervilhas e feijões para alimentar a família no bosque. Pedro lhe perguntou qual era o caminho para o portão, mas ela tinha uma ervilha tão grande na boca que não conseguia nem responder, só fez com a cabeça que não sabia. Pedro, então, começou a chorar. Então, ele tentou encontrar o caminho atravessando a horta, mas ficava cada vez mais confuso.
até que chegou a um pequeno lago, onde o Sr. McGregor enchia os seus baldes de água. Lá, uma gata branca olhava os peixes dourados. Ela estava sentada, imóvel, e de vez em quando a ponta de sua cauda tremia, como se tivesse vida própria. Pedro achou melhor ir embora, sem falar com ela. Tinha ouvido seu primo Benjamin Coelhinho contar histórias sobre gatos. Ele foi de novo na direção do barracão de ferramentas e, de repente, bem pertinho, ouviu o barulho de uma enxada cavando. Pedro se encolheu sob os arbustos. Bem quietinho, Pedro desceu do carrinho de mão e começou a correr o mais rápido que podia em linha reta, entre arbustos de groselhas pretas. O Sr. McGregor viu quando ele ia fazer a curva, mas Pedro nem ligou. Ele escorregou para baixo do portão e estava salvo, afinal no bosque, do lado de fora da horta. O Sr. McGregor usou o agasalho azul e os sapatinhos e formou um espantalho para assustar os pássaros pretos. Pedro não parou de correr e nem olhou para trás até chegar em sua casa na grande figueira. Ele estava tão cansado, que se jogou na gostosa areia macia no chão do buraco do coelho e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando. Ela imaginou o que ele teria feito com suas roupas. Era a segunda vez que Pedro perdia o agasalho e o par de sapatos em 2 semanas. Sinto dizer que Pedro não passou nada bem naquela noite. Sua mãe o colocou na cama e fez um chazinho de camomila. Deu a Pedro uma boa dose de chá. Vamos, vai tomar uma colher cheia antes de dormir. Mas Flopsy, Mopsy e Rabo de Algodão ganharam pão, leite e amoras no jantar. Quem traduziu essa história foi a Rosana Rios na Edições Barbatana de 2017. Agora vocês vão conseguir fazer os 2 exercícios que eu falei anteriormente. Vocês vão conseguir fazer a página 41 e 42 da apostila. O primeiro exercício, vocês vão fazer um desenho da parte que vocês mais gostaram da história. Fácil! O segundo, vocês vão pintar as estrelinhas. Uma estrelinha para quem gostou só de um pouquinho. 2 estrelinhas, que história bacana. 3 estrelinhas, uau, adorei essa história. Depois que vocês terminarem isso, vocês vão escrever um recadinho pro Pedro Coelho. E lá no final da apostila tem uma trilha, a trilha do leitor. Lá vai ter um espaço para vocês colarem essa mensagem pro Pedro Coelho. E aí eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer com a trilha do leitor na nossa aula online. Tá bom, segundo ano? Um beijo para vocês e até a próxima.